3. Escala e escopo de produção, a dinâmica da empresa industrial. Como surgiu a moderna empresa industrial? A escala e escopo da produção foram determinantes para viabilizar a produção em massa, o que permitiu atender a um mercado consumidor crescente e diversificado. Neste capítulo você compreenderá os conceitos e condicionantes desse processo de evolução. Palavras-chave: escala, escopo, empresa industrial. Objetivos instrucionais: apresentar os conceitos de escala e escopo de produção e seus desdobramentos na moderna empresa industrial. O último quarto do século XIX concentrou as principais mudanças no cenário industrial europeu e americano e definiu a dinâmica da empresa industrial capitalista. Conforme a definição de Chandler, de 1998, a moderna empresa industrial pode ser definida como um conjunto de unidades operacionais, cada qual com suas instalações e seu quadro de pessoal, cuja totalidade de recursos e atividades é coordenada, monitorada e alocada por uma hierarquia de executivos de segunda e primeira linha. Somente a existência e a capacidade dessa hierarquia podem tornar as atividades e operações de toda a empresa algo mais que a mera soma de atividades. A figura 3.1 apresenta o processo de expansão da empresa industrial. Primeiro passo: grande complexo de produção, vantagens de escala e escopo. Segundo passo: produto, comercialização, distribuição e aprovisionamento. Terceiro passo: recrutamento, organização gerencial, coordenação por meio de administradores. A expansão da empresa industrial, no momento em que atinge grau de investimento na produção e distribuição, pode ocorrer de 4 maneiras. Primeira maneira: letra A, adquirindo ou juntando-se a empresas que utilizam os mesmos processos para fabricar o mesmo produto para os mesmos mercados, ou seja, crescer por associação horizontal. Letra B, incorporando unidades empenhadas numa etapa anterior ou posterior do processo de fabricação de um produto, desde a sua extração ou transformação de matéria-prima até a montagem ou embalagem final, ou seja, cresce por integração vertical. Terceiro, expandindo-se geograficamente, ou seja, atuando em novos mercados localizados em áreas distintas das anteriores. Quarto, letra D, aproveitando as tecnologias ou os mercados de que a empresa já dispõe para criar novos produtos. Neste capítulo, abordam-se alguns casos ilustrativos para a compreensão dos fatores determinantes para o crescimento da empresa industrial. Dinâmica de crescimento da empresa industrial. Certa vez, em um encontro de Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, várias empresas apresentaram as dificuldades que enfrentavam para conseguir desenvolver a atividade industrial no estado. A maioria dos empresários era fabricante de móveis, e a principal causa que invariavelmente todos apontavam era a falta de tecnologia. No Brasil, no período do Império, as primeiras atividades proto-industriais ocorreram com a fabricação de pólvora e o surgimento de uma incipiente indústria de móveis. Entretanto, a coroa portuguesa emitiu um documento que proibia qualquer desenvolvimento industrial na colônia. Mas os diagnósticos tão contundentes sobre a falta de tecnologia dos empresários naquela noite ensejam a seguinte pergunta: por que o início do processo de criação de indústrias em uma determinada região ocorre por meio de fabricantes de mobiliários? Uma fábrica de móveis começa de uma forma bastante tradicional, com o mercado em sua mercearia, com um marceneiro em sua mercearia e um ajudante, trabalhando por encomenda com projetos de produto feito de acordo com as especificações do cliente. Enquanto trabalha assim, ele consegue atender a um pedido por vez, normalmente recebendo metade do pagamento na encomenda e o restante na entrega do produto. Da marcearia para a empresa industrial, o primeiro passo é criar e padronizar projetos de produtos. Daí em diante, com o passar do tempo, ele investe paulatinamente na compra de maquinário para atender a uma escala crescente de produção, quando, então, o produto de sua fábrica passa a ser vendido em lojas do ramo da cidade e na região.
Se tudo de fato for bem, ele pode expandir o mercado. E esse processo evolutivo da marcenaria para a empresa é que justifica o motivo pelo qual o início da atividade industrial começa por esse ramo de atividade. É o baixo investimento inicial necessário e o baixo conteúdo tecnológico que favorece esse tipo de atividade. A mesma lógica também pode ser aplicada à fabricação de queijo em Minas Gerais. A fabricação de queijos inicia-se de forma artesanal em barracões existentes nas fazendas. Com a constituição das cooperativas de produtores de leite, surgiram os primeiros laticínios para atender a população local na fabricação de derivado do leite, entre eles o queijo. No entanto, no caso de Minas Gerais, como o estado é grande, determinados queijos são característicos de uma determinada região. A produção atende mercados realmente locais dentro do estado e ainda subsistem pequenos produtores locais. Nos estados do sul do Brasil, a fabricação de embutidos por pequenas propriedades rurais é tão arraigada na cultura da região que há inclusive um selo, produto de pequena propriedade. Portanto, esse primeiro estágio de desenvolvimento industrial caracteriza-se por um baixo grau de especialização das funções, informalismo nas relações de trabalho, controles visuais e em função da relativa simplicidade das operações, baixo conteúdo tecnológico. Mas, ao lado dos embutidos fabricados em pequenas propriedades, encontram-se os maiores frigoríficos brasileiros, cujo grau de conteúdo tecnológico e complexidade do processo produtivo baseado na produção em massa torna o Brasil um dos grandes produtores mundiais desse tipo de produto. Uma empresa industrial está continuamente em busca de novos mercados. A empresa industrial, acima de um determinado porte, precisa crescer continuamente para operar na escala mínima eficiente, o que significa a escala de produção que garante o menor custo unitário. Ao se tornar uma grande empresa industrial, para manter-se competitiva, é preciso incorporar novas unidades produtivas que podem atuar em setores e regiões geográficas distintas. A incorporação de novas unidades permite que a hierarquia organizacional reduza custos, aumente a eficiência funcional na produção, comercialização e definição de uma estratégia de um processo integrado na relação com os fornecedores. Melhore e desenvolva novos produtos e processos. E esteja atenta para redirecionar o negócio em função de novas oportunidades que possam surgir decorrentes de inovações tecnológicas. Economia de escala e escopo. A diminuição de custos e a racionalização de recursos tornam-se viáveis com a exploração das economias de escala e escopo. As economias de escala na produção e distribuição baseiam-se no aumento da unidade de produtos fabricados utilizando os mesmos recursos, diminuindo os custos unitários de produção e de distribuição. A principal contribuição da divisão do trabalho, segundo os marxistas, é a compra da mão de obra por um menor valor. As economias de escopo são obtidas quando se utilizam as mesmas instalações para produzir mais de um produto ou serviço. Esse é o caso de algumas empresas multinacionais quando decidem pelo fechamento de unidades produtivas em diferentes países. Normalmente, as unidades fechadas são as mais antigas, cujos métodos de organização de trabalho estão defasados com relação a unidades produtivas novas. E nessa linha de raciocínio há uma segunda questão. Com o aumento da escala de produção, consequentemente, a complexidade tecnológica do processo produtivo aumenta. Se em um primeiro momento a escala permite o aumento de lucro em função de produzir mais, utilizando os mesmos recursos, como se organiza a administração da empresa? Uma empresa de grande porte não pode mais basear-se em controles visuais e informais. Há necessidade de constituir-se uma hierarquia organizacional capaz de garantir a permeabilidade da comunicação por toda a empresa. Há ainda um terceiro elemento importante nesse raciocínio que é observado durante a transferência de bens e serviços de uma unidade operacional para outra, o que Oliver Williamson denominou custos de transição. A redução dos custos de transição é possível com a melhoria da eficiência na troca de bens e serviços entre as unidades. Já a melhoria de eficiência das economias de escala e escopo é obtida pelo uso eficiente de recursos físicos e financeiros dentro dessas unidades.
As mudanças tecnológicas e de mercado foram um fator determinante para as economias de escala e de escopo e os custos de transação, pois criaram as condições para o surgimento da grande empresa industrial composta por diversas unidades. Economia de escala horizontal. O magnata do petróleo. John Rockefeller comprou com um sócio uma pequena refinaria. Obteve crédito para investir na expansão da empresa. Em 1865, comprou a parte do sócio. Rapidamente, Rockefeller percebeu que a economia de escala poderia beneficiar a sua empresa. Entretanto, com os custos industriais de sua empresa crescendo, numerosos concorrentes foram comprados e a produção aumentou. No início da década de 80, a Standard Oil e suas dependentes controlavam cerca de 90% das refinarias americanas. A incorporação de novas unidades foi necessária para manter os custos industriais dentro de uma escala mínima eficiente. Esse monopólio durou algumas décadas até que, em 1911, a Suprema Corte americana decidiu quebrar o monopólio da Standard Oil, ao ordenar a criação de 34 pequenas novas empresas que se organizassem dela, a criação de 34 pequenas novas empresas que se originassem dela, das quais surgiram a Exxon, Chevron, Mobil e Amoco. A lei antitrust, criada nessa época em função do monopólio estabelecido pela Standard Oil, vigora até hoje, serviu de modelo para que outros países propusessem leis semelhantes. Essa lei permitiu ao governo, ao longo dos anos, agir como um regulador de ações que pudessem prejudicar a livre iniciativa nos Estados Unidos. A expansão da Standard Oil realizou-se adquirindo ou juntando-se a empresas que utilizassem os mesmos processos para fabricar o mesmo produto para os mesmos mercados, ou seja, crescia por associação horizontal. Economia de escala vertical, o inferno verde, de Henry Ford. Outro exemplo de escala de investimento em um complexo de produção suficientemente grande para obter vantagem de custo em função da escala e do escopo foi a Ford. Ford se tornou o maior e mais bem-sucedido fabricante de automóveis no início do século XX. Ele adaptou a linha de montagem para carros padronizados e baratos numa série de funções desempenhadas por trabalhadores especializados. De olho na borracha, o industrial Henry Ford ergueu na Amazônia, em 1927, uma típica cidade americana, Fordlândia. Os funcionários eram submetidos a um controle rígido de horário de trabalho, higiene e até mesmo visitas, mas em função de condições climáticas do local, a produtividade dos seringais era muito baixa e ele foi obrigado a construir outra cidade que ele chamou de Belterra. Mas Ford acabou sendo vencido pela floresta. Os altos custos para transportar o látex para os Estados Unidos e a expansão dos seringais pela Ásia inviabilizaram o empreendimento na floresta amazônica. Esse tipo de organização industrial, que buscava incorporar toda a cadeia produtiva, desde a extração de matéria-prima até a fabricação do automóvel, processo conhecido como verticalização da produção, foi necessário para Ford, pois no início da era do automóvel não havia fornecedores que pudessem atender no prazo e na quantidade requerida pela Ford. Produzir tudo internamente gera uma estrutura organizacional de certa complexidade. O que se nota é que há uma relação entre a estrutura organizacional da empresa com o grau de verticalização do processo. A expansão da Ford, em sua primeira fase, realizou-se incorporando unidades empenhadas numa etapa anterior ou posterior do processo de fabricação de um produto, desde a sua extração ou transformação de matéria-prima até a montagem ou embalagem final, ou seja, crescia por integração vertical. Com o decorrer dos anos, a indústria automobilística sofreu modificações e as fábricas de automóveis passaram a ser montadoras de automóveis. O principal desafio hoje é coordenar uma estrutura produtiva que envolva os fornecedores de produtos e serviços, a unidade produtiva e a distribuição e venda. Esse tipo de coordenação recebe diferentes nomes, dependendo da configuração, mas de maneira geral observa-se a necessidade de gestão da cadeia de suprimentos. E esse é um dilema organizacional com o qual as empresas desse setor se deparam. Como contabilizar uma estrutura organizacional hierárquica com a estrutura
Como compatibilizar uma estrutura organizacional hierárquica com a estrutura necessária para viabilizar a gestão da cadeia de suprimento. Por mais que os processos de negócio vislumbrem a cadeia de valor no qual o produto está inserido, ainda é a estrutura hierárquica de cada empresa que participa da cadeia que vai tomar as decisões referentes às suas operações. Economia de escala e escopo. Krupp, o empresário de aço. Alfred Krupp desenvolveu o complexo industrial de Krupp com base em oficinas caseiras. O seu pai, Frederick, após trabalhar em uma fundição de sua mãe, tornou-se proprietário de uma fábrica de aço em Essen, que, em função da qualidade do produto, conseguiu um contrato com a Casa da Moeda, o que lhe permitiu construir novas fundições. Com a morte do pai, Alfred, então com 14 anos, tornou-se gerente da empresa e com a experiência adquirida por trabalhar com o pai, resolveu expandir a fundição, que empregava 7 funcionários. O segredo para ele estava em adquirir ferro de melhor qualidade e, concomitantemente, aumentar os seus conhecimentos sobre indústrias metalúrgicas, visitando fábricas de produtos de ferro, martelos, arames, cutelaria. Teve a ideia de fabricá-los em aço e começou a receber encomendas. Essas viagens foram constantes e permitiram-lhe conhecer diversos tipos de profissionais e receber encomendas que diversificavam a sua carteira de produtos. Em 1835, um primo que investiu na empresa tornou-se sócio, o que possibilitou adquirir maquinário e empregar de 40 a 50 homens. O aço produzido era de qualidade muito boa e consolidou a reputação da empresa. Em 1938 e 1843, Krupp empreendeu viagem para apresentar o seu produto aos franceses, ingleses e austríacos. Em 1840, Krupp começou a fabricar armamentos, mas passou por um período de crise que só foi superado em 1847 com a encomenda de São Petersburgo de máquinas para laminação de colheres e garfos. No ano seguinte, obteve uma encomenda de eixos e molas de aço que se tornou um negócio bastante rentável. Em 1855, abriu uma nova instalação industrial para fabricar rodas de aço e 10 anos depois, a produção era de 20 mil rodas. Em 1857, recebeu uma encomenda do Egito para a entrega de 300 canos de caminhão. Em 1959, recebeu outra encomenda de caminhões do governo russo e obteve a cooperação de engenheiros russos para a melhoria do armamento. Em 1864, Krupp já empregava 6 mil homens. Com a unificação alemã, em 1871, o complexo industrial de Krupp era enorme. Ele chegou a ter depósito de hulha e arrendou uma mina de carvão. Com isso, podia produzir uma grande variedade de artigos e aço. A Krupp firmou-se como produtora de armamentos, equipamentos ferroviários e insumos para barcos. A Krupp conseguiu expandir-se com base em sua atuação em novos mercados, localizados em áreas distintas das anteriores. Diversificação da atividade, o legado esquecido de Henrique Lage. No Rio de Janeiro, ao lado do Jardim Botânico, há o Parque Lage, que visto de fora parece mais uma floresta do que um parque. Henrique Lage construiu como presente para sua noiva uma mansão digna de filme. Henrique Lage, estranhamente esquecido pela imprensa quando se refere aos grandes empreendedores brasileiros, nasceu em 14 de março de 1881, no Rio de Janeiro. Entre suas principais realizações está a construção do primeiro barco a vapor de grande porte, o Itacoatiá, em 1919. A criação da Companhia Nacional de Navegação Costeira, principal meio de ligação entre as capitais brasileiras que se desenvolviam no litoral durante o início do século passado. A criação das Salinas Henrique Lage, em Macau, Rio Grande do Norte, e em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. E posteriormente a construção do cais do Porto de Arraial do Cabo. Foi o responsável pela instalação da primeira refinaria de sal no Brasil. A exploração e produção de carvão mineral necessário para as indústrias de construção naval, o desenvolvimento da companhia de construção civis e hidráulicas que se destinava à construção de portos e ao melhoramento na navegabilidade dos rios,
a instalação da primeira fábrica brasileira de aviação para a construção do avião Muniz 7, a manutenção de fazendas agrícolas e pastoris para auxiliar e dar suporte às grandes empresas de sua propriedade. Enquanto os demais empresários brasileiros estavam preocupados com as indústrias de base, Henrique Lage vislumbrou que a aviação teria um grande futuro. O processo de expansão industrial de Henrique Lage baseou-se no aproveitamento das tecnologias ou dos mercados de que a empresa já dispunha para criar novos produtos. Agregação de serviços. O avanço tecnológico permite aumentar ou diminuir a escala mínima eficiente. O desenvolvimento da grande empresa industrial baseou-se na integração de unidades de produção em massa às unidades de distribuição em massa. Portanto, agregam-se os serviços de comercialização, distribuição e aprovisionamento de recursos específicos. Chandler, 1998. Caso: o comerciante de farinha, bacalhau e algodão. Francisco Matarazzo estava prestes a ingressar no serviço militar na Itália, quando seu pai faleceu em 1873. Como era costume na época, por ser o filho mais velho, tornou-se o esteio da família. Embarcou para o Brasil com os familiares, trazendo algumas mercadorias para vender. Mas por um infortúnio, as mercadorias afundaram na Baía de Guanabara durante o transporte para o porto. Com pouco dinheiro, estabeleceu-se em Sorocaba e em 1882 abriu um armazém de secos e molhados. Matarazzo, 2004. Ele dizia a respeito de si próprio: sou comerciante de farinha, de bacalhau, de algodão. Não entendo de mais nada. Mas nos anos que se seguiram, aumentou a sua atividade comercial e implantou uma fábrica de banha de pequeno porte em Sorocaba. Em 1900, já instalado em São Paulo há 10 anos, inaugurou o primeiro grande moinho de trigo paulista. Em 1911, abriu as empresas Reunidas Matarazzo, que produziam tecidos, latas, óleos comestíveis, açúcar, sabão, presunto, pregos, velas, louças, azulejos. Dizia-se em seu tempo que ele tinha 365 fábricas, uma para cada dia do ano. Matarazzo era proprietário de um banco, uma frota particular de navios, um terminal exclusivo no Porto de Santos e 2 locomotivas para transportar mercadorias no pátio da sede do Complexo Industrial em São Paulo. Quando fez 80 anos, suas empresas faturavam 350 mil contos de réis por ano, dinheiro equivalente na época à arrecadação do Estado de São Paulo. Em valores atualizados, não há complexo industrial brasileiro que seja tão grande quanto as empresas Reunidas Matarazzo. No caso das empresas Reunidas Matarazzo, verifica-se que a diversificação das atividades foi a forma que Matarazzo encontrou de continuar crescendo para obter economias de escopo ao utilizar um só complexo de instalações para produzir mais de um produto ou serviço. Além disso, Francisco Matarazzo preocupou-se em criar uma rede comercial que atingisse todo o território brasileiro, o que diminuía drasticamente os custos de distribuição e, em consequência, os custos de transação envolvidos. Durante muito tempo, Matarazzo foi o grande marketing de negócio, pois passava a ideia de qualidade, pujança. Recrutamento e organização de administradores. O terceiro e último passo para construir a moderna empresa industrial para Chandler, em 1990, foi o recrutamento e organização de administradores para supervisionar as atividades funcionais de produção e distribuição, coordenar e monitorar o fluxo de materiais ao longo dos processos e colocar recursos para a produção e distribuição futura com base no desempenho corrente na demanda prevista. As hierarquias daí resultantes se estabeleceram segundo linha hierárquica. A figura 3.2 mostra a dinâmica da formalização da estrutura administrativa da empresa industrial. Divisão do trabalho, hierarquia gerencial, formalismo, capacidade organizacional, profissionalismo e impessoalidade, coordenação de atividades e recursos, garantir escala mínima eficiente. Esse estágio é pertinente a todos os casos apresentados anteriormente, mas tem um papel importante para garantir a competitividade de empresa frente aos seus concorrentes. Inventores, pioneiros e desafiantes. No desenvolvimento de produtos e processos melhorados, primeiro vieram os inventores, em geral os indivíduos que obtinham patente, depois vieram os pioneiros, empresários que investiram na estrutura necessária para comercializar um produto ou processo, ou seja, para torná-lo de uso geral. Os desafiantes foram os retardatários que enfrentaram os vanguardeiros, fazendo
esses mesmos investimentos para obter essas mesmas capacidades competitivas. Chandler, 1998. Quase sempre os desafios surgiram em locais onde as rápidas mudanças demográficas vieram modificar os mercados existentes e onde o progresso tecnológico criou novos mercados e diminuiu vantagem de custo, porém o número de concorrentes continuou reduzido, havendo pouca alternância entre os líderes. Tais indústrias logo se tornaram e permaneceram oligopolistas e às vezes monopolistas. Umas poucas empresas integradas de grande porte passaram a competir por uma fatia de mercado e por lucros de maneira oligopolistas, isto é, já não competiam principalmente nos preços como antes as empresas faziam e continuaram fazendo nas indústrias mais fragmentadas e com alto coeficiente de mão de obra. A empresa de maior porte, na maioria das vezes a primeira a fazer os 3 investimentos interligados, passava a comandar as alterações de preço, baseando-se em estimativas de demanda em relação à sua própria capacidade produtiva e à de seus concorrentes. O preço continuou sendo uma importante arma competitiva, mas essas empresas competiam mais acirradamente por uma fatia de mercado e por maiores lucros mediante a eficiência funcional e estratégica, ou seja, executando com maior competência as funções de produção e distribuição, melhorando produtos e processos, procurando fontes de suprimento mais convenientes, prestando melhores serviços de comercialização, diferenciando seus produtos no ramo de produtos embalados, com marca registrada, principalmente pela propaganda. E, por último, ingressando mais depressa nos mercados, com expansão e saindo mais depressa dos decadentes. O principal indicador dessa concorrência era a variação da fatia de mercado. No caso das indústrias oligopolistas, a fatia de mercado e os lucros variavam constantemente. A entrada de novas empresas concorrentes no mercado impele as empresas a buscarem melhorar a produtividade, induzindo a um processo de constante renovação de seus produtos e a busca de novos mercados. A figura 3.3 apresenta a dinâmica da empresa industrial. Essa concorrência exigia competência de capacidade organizacional para explorar integralmente as economias de escala e de escopo, direcionando o crescimento das empresas industriais e as economias nacionais em que elas atuavam. Dinâmica da empresa industrial: pioneiro, desafiante, vanguardeiro, matéria-prima, produto, escala, concorrente, patentes e escopo. Pequena empresa, escolha estratégica. A divisão do trabalho na pequena empresa é uma questão de escala. Normalmente não se divide, porque não há escala de produção. Em termos racionais, quando se compara a produção da grande empresa com a pequena empresa, a desvantagem é claramente da pequena empresa, pois a divisão do trabalho na grande empresa permite produtividade e escala de produção. Entretanto, na pequena empresa, a escala é limitada em função do seu porte quando se aproxima de 499 funcionários, mas a flexibilidade pode ser o diferencial da pequena empresa. Por exemplo, uma microempresa de costura que produz para uma grande marca baseia o seu diferencial no trabalho artesanal que permite um tipo de bordado ou costura mais específico. A escolha estratégica é se a empresa vai concorrer por menor preço ou por diferenciação de produto. Na diferenciação e customização por produto, pode-se tomar a decisão de não dividir o trabalho com foco na qualidade do produto. É o caso das bolsas Louis Vuitton, em que todo o processo é artesanal, desde a costura até o tingimento das bolsas. A única etapa na qual ocorre a divisão do trabalho é nos testes de qualidade. O mesmo acontece com os carros de marca Ferrari. Eles são produzidos sob encomenda até o perfil socioeconômico do futuro proprietário é levado em consideração para decidir se a empresa vai vender o carro para a pessoa. Na opção pelo menor custo, a divisão do trabalho é um princípio inerente, pois permite aumentar a produtividade. A escala leva historicamente na evolução industrial à divisão do trabalho. A divisão do trabalho também pode maximizar a mais-valia, a exploração extrema do trabalho, como ocorre em empresas chinesas.
O caso chinês vem sendo discutido de maneira ética pela comunidade internacional. Qual é o limite da mais-valia? O que deve ser considerado um ambiente de trabalho que atenda aos requisitos mínimos de qualidade? Breveman já havia identificado a mais-valia como um outro ponto a ser considerado, além do aumento da produtividade e da destreza ao passar de uma função para outra, identificados por Adam Smith. A administração também é cultura. Campanes. De acordo com Sampson, a origem da palavra companhia vem do latim campanes, que significa aqueles que comem juntos. A palavra companhia surgiu ainda na Idade Média, mas foi a partir do século XIX que adquiriu a característica de haver administradores e gerentes atuando como intermediários entre os empregados e os proprietários das empresas, o que viria a desembocar no século XX no administrador profissional e empresas também profissionais. Do século XIX ao início do século XX, a empresa passou por diversas transformações, mas uma preocupação presente ao longo de todo esse período, desde a Revolução Industrial, sempre foi a desconexão entre as máquinas e o ser humano, e entre as atividades profissionais do indivíduo, os processos de diferenciação, integração e organização do trabalho. Conforme Sampson, 2000, em 1838, no artigo Sinal dos Tempos, Thomas Carlyle chamou de Era da Máquina, que remetia à visão reducionista do mundo, onde o ser humano seria subjugado pelas máquinas. No final do século XIX, Henry Adams afirmou que a multiplicidade da unidade aumentava constantemente a níveis que beiravam a irracionalidade. Mas essa discussão ficou aquém das possibilidades que a produção em massa trouxe. Com as suas variantes em todos os segmentos da sociedade, a ponto de, em 1950, Robert Wiener, o inventor da cibernética, advertir que o controle do homem sobre as máquinas seria bem sucedido, a menos que os objetivos dos homens fossem conhecidos. Após a leitura de Adams e Wiener, Thomas Pynchon escreveu em 1960 um conto chamado Entropia, que abordava o caos como um elemento desagregador da individualidade do ser humano. Mas no século XX ainda haveria a produção enxuta e o princípio da automação. A automação com um toque humano, que colocou em xeque todo o sistema de produção ocidental em xeque. Com o advento das tecnologias de informação e comunicação, o número de níveis hierárquicos diminuiu e a comunicação passou a ser feita de forma mais fluida e aparente. Parece que a evolução das máquinas ainda não superou a capacidade do homem de adequar-se e descobrir usos inovadores para elaborar novas concepções de organização do trabalho e de empresas. Campanes, continuamos a comer o pão juntos, mesmo que separados fisicamente. Caso: o pescador e o homem de negócio, uma questão de contexto. A moderna empresa industrial é uma realidade, pois estamos em um contexto de uma sociedade capitalista cujo princípio fundamental baseia-se na produção e acumulação de riquezas. Entretanto, para terminar esse capítulo com um contraponto a uma história bastante difundida, com diversas variantes, mas que ilustram bem o conceito de escala de produção. Um administrador de empresa de São Paulo passava as suas férias em um hotel fazenda no interior. Certo dia, durante a sua caminhada matinal, avistou ao longe um pescador pacientemente pescando com a sua varinha de bambu. O administrador aproximou-se e perguntou: "Oi, como vai?" "O senhor pesca bastante por aqui?" "Sim", respondeu laconicamente o pescador. O administrador olhou para o pulsar do pescador e percebeu que estava repleto de peixes. "Parece que a pescaria do senhor vai bem. O senhor está aqui há muito tempo?" perguntou o administrador. "Não muito, mas agora é época de peixe", respondeu o pescador. "Daqui a pouco eu volto para casa para minha mulher prepará-los para o almoço." "Mas o senhor volta depois do almoço para pescar mais?" insistiu o administrador. "Não, só volto quando os peixes que eu pesquei hoje terminarem", respondeu o pescador. "Mas o que o senhor faz no resto do dia?" "Depois do almoço eu tiro um cochilo. Quando acordo, vou tomar um cafezinho, assisto um pouco de TV, brinco com os meus filhos e no final da tarde toco um pouco de viola." O administrador, ao ouvir aquilo, ficou com pena do pescador e resolveu ajudá-lo.
Olha, sou administrador de empresa e se quiser posso ajudá-lo a criar uma empresa. Se você pescasse o dia inteiro, poderia vender os peixes que sobraram da pescaria para a peixaria local. Mas por que eu faria isso? Perguntou o desconfiado pescador. Porque com o dinheiro a mais que o senhor ganharia com a venda, em pouco tempo poderia comprar um barco e contratar outras pessoas para pescar para o senhor. Isso aumentaria a quantidade de peixes vendidos e o senhor poderia comprar vários barcos e ter muitos pescadores trabalhando para o senhor. O administrador percebe que o pescador ouvia o que ele estava falando sem entender muito bem aonde ele pretendia chegar, mas mesmo assim continuou. Com o lucro das vendas desses peixes, o senhor poderia construir uma fábrica para limpar, congelar e embalar os peixes em caixas e vender para o país inteiro. Com o tempo, o senhor se transformaria em um grande exportador de peixes e poderia adquirir ou montar novas unidades produtivas em outros países e vender peixes no mundo todo. Mas o que é que eu ganho com isso? Perguntou o pescador. Ora, daqui a uns 20 anos o senhor seria um homem rico, poderia abrir as ações de sua empresa na Bolsa de Valores, se aposentar, voltar para cá e passar as manhãs pescando simplesmente porque o senhor gosta. Poderia dormir depois do almoço, tomar seu cafezinho, ver TV, brincar com os seus netos e tocar viola ao entardecer sem se preocupar com a vida. Mas eu já faço isso, respondeu o pescador e voltou a prestar atenção à sua pescaria. Considerações finais. A dinâmica da evolução da empresa industrial baseou-se em 3 fases que garantiram a ela atingir a economia de escala e escopo para atingir a escala mínima e eficiente, tomando por base seus processos de produção. O crescimento ocorreu tanto no sentido vertical quanto horizontal para garantir, em um primeiro momento, a dominação por oligopólio do mercado, bem como o crescimento por região geográfica e por diversificação de produtos. No segundo caso, foi necessária a criação de departamentos de P&D nas empresas. Entretanto, somente a escala e o escopo baseados na exploração da força de trabalho com jornadas de trabalho de até 16 horas mostrou-se inviável com o surgimento dos sindicatos de trabalhadores nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, com a lei antitrust, várias empresas tiveram de ser desmembradas para permitir a livre concorrência. Com isso, houve a necessidade de melhorar os processos de gestão e criar hierarquias de administradores profissionais para melhorar a produtividade em relação à concorrência. A necessidade de aumentar a eficiência e eficácia das empresas deu origem às teorias administrativas, ou como ficou conhecida a administração moderna. No decorrer do século, a empresa industrial adquiriu diferentes configurações para viabilizar e manter as economias de escala e escopo em função de condicionantes do mercado, em termos de ambiente externo e do ciclo de vida de produto. Em termos internos, observou-se uma diminuição crescente do ciclo de vida do produto com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, TIC. Esse conjunto de fatores evoluiu de parcerias firmadas entre empresas de mesmo setor, alianças para o desenvolvimento de produtos em nichos de mercados específicos, joint ventures para garantir acesso a novos mercados e fusões para diminuir o custo da estrutura gerencial das empresas visando a escala mínima eficiente. Figura 3.4 representa as diferentes categorias da empresa industrial. Parceria, aliança, joint venture, fusões.